O mundo esteve este ano de olhos postos na África do Sul. A razão foi o Mundial de Futebol, num país onde muitos receavam que o campeonato se realizasse por razões de segurança. Hoje é precisamente pela África do Sul que vamos começar e logo por um dos lados mais violentos. Sabia que a África do Sul é o país com mais violações em todo o mundo e que em quase metade dos casos as vítimas são ainda crianças? Nozuko tem 13 anos, anda na escola em Port Elizabeth, a quinta maior cidade da África do Sul. Há 3 anos foi violada por um adulto que era próximo da família, mas só agora teve coragem de contar o que aconteceu. Ela explica que teve medo. Ele disse que me matava com uma faca, disse que me matava se eu dissesse aos meus pais. 3 anos depois, a primeira pessoa a quem Nozuko falou do assunto foi com uma conselheira da escola. Quando soube que ela tinha ficado calada tanto tempo, senti-me frustrada. Há muitos casos como este que nunca são resolvidos, precisamente porque ninguém fala. Mimi tenta agora convencer os pais a apresentarem uma queixa. O pai está mais reticente, a mãe está mais decidida. Em cada 10 casos de violação infantil na África do Sul, estima-se que apenas um seja denunciado. Ntombi vive numa barraca de chapa com a mãe, as 3 irmãs e ainda um irmão mais novo. São apenas 2 metros quadrados para uma família de 5. Ntombi foi violada há 8 dias por 2 rapazes na rua. Tive tanto medo, diz ela. Havia um cão. Depois fingi que estava a brincar. Tive medo que a mãe me batesse. Cheguei a casa dorida e a tremer e não consegui dormir. A mãe só soube da violação através de boatos cerca de 2 dias depois. Não hesitou em denunciar o caso no hospital. Quando chegámos ao centro de atendimento, mandaram-nos embora. Disseram-nos que tínhamos de ir à polícia apresentar a queixa. A polícia é que vos traz cá. Não podem aparecer assim. Esta foi já a 2ª vez que Ntombi foi violada. Hoje, sair de casa só mesmo com o irmão e a caminho da escola. Disse à minha mãe que não gosto que olhem para mim na rua. Ela respondeu-me que é impossível evitar que os outros olhem para mim, mas custa-me quando isso acontece. Num país onde a SIDA atinge mais de 5 milhões de pessoas, sempre que alguém é violado, é mais essa a preocupação. Ntombi diz que só reza para que não esteja também ela infectada com o VIH. Quando faz as primeiras análises, os resultados apenas revelam que ela não estava infectada antes da violação. Agora vai ser preciso repetir os exames durante semanas e meses. Ntombi faz parte de um número crescente de crianças atacadas por rapazes com menos de 18 anos, menores aos olhos da lei. Os médicos sabem que há cada vez mais crianças vítimas de abuso sexual e que também os violadores são cada vez mais novos. Tivemos casos de meninos com 9, 10 anos que abusaram de crianças mais novas. Temos bastantes casos desses aqui. As estatísticas revelam, no entanto, que num em cada 3 casos, os autores da violação são um familiar próximo, um tio, um irmão ou o próprio pai. Fuzeka tem 12 anos e sabe o que significa na pele violência familiar, mas sabe bem mais do que isso. A mãe decidiu vir hoje à escola contar à assistente social o que a filha lhe relatou. A Fuzeka contou-me que o pai lhe tocou por baixo do cobertor. Sim, o meu pai disse-me, cala-te, não digas nada, e começou a tocar-me. Ele negou tudo e disse que a filha o odeia. A mãe conseguiu, no entanto, que o marido fosse preso e acusado de violação. Só que pouco tempo depois, o tribunal encerrou o caso e mandou-o para casa. Fuzeka não nega o receio que seja só uma questão de tempo e que o pai volte a aparecer. Diz que à noite fica acordada à espera que ele volte ao seu quarto.
A situação é insustentável e, com a ajuda de uma voluntária da escola, a família muda de casa. Sai de um bairro social, onde as condições eram mínimas, para uma pequena barraca, onde as condições são nenhumas, mas onde o fantasma do pai sempre fica um pouco mais longe. Há muito para arranjar, não há água, nem luz, nem esgotos. Mas, pela primeira vez em muitos meses, é possível um abraço sem medo. Se me abrissem e olhassem para dentro do meu coração, revela a mãe de Fonseca, veriam como estou feliz. Posso dormir descansada. Ntombi regressa ao hospital ao fim de vários meses a tomar medicamentos. O risco de estar com SIDA ainda não foi afastado. Vai saber os resultados finais. E os resultados são negativos. Respiram finalmente de alívio. Mas ainda falta saber em que ponto está a queixa sobre a própria violação. Mãe e filha vão à polícia, ficam a saber que os dois jovens que tinham sido detidos pagaram uma fiança e se encontram em liberdade a aguardar julgamento. A própria polícia admite que o problema é que os violadores não são condenados, saem do tribunal descontraídos a fumar cigarros, quando deviam ser presos sem poderem sequer pagar qualquer fiança. Foi por saberem que é assim que afinal os pais de Nozuko desistiram de apresentar uma queixa na justiça. Longe de imaginarem que o violador da filha voltaria a aparecer, longe sequer de suporem que o pai iria agredi-lo até à morte, longe de pensarem que acabaria ele por ser detido por homicídio. Pelo contrário, o pai de Fonseca está de novo em liberdade e já voltou a rondar a barraca da família. Ntombi e os familiares mudaram-se para outra zona. Os violadores continuam livres, o julgamento ainda não foi marcado. Tive medo que a mãe me batesse. Cheguei a casa dorida e a tremer e não consegui dormir. A mãe só soube da violação através de boatos cerca de 2 dias depois. Não hesitou em denunciar o caso no hospital. Quando chegámos ao centro de atendimento, mandaram-nos embora. Disseram-nos que tínhamos de ir à polícia apresentar a queixa. A polícia é que vos traz cá. Não podem aparecer assim. Esta foi já a segunda vez que Ntombi foi violada. Hoje, sair de casa só mesmo com o irmão e a caminho da escola. Disse à minha mãe que não gosto que olhem para mim na rua. Ela respondeu-me que é impossível evitar que os outros olhem para mim, mas custa-me quando isso acontece. Num país onde a SIDA atinge mais de 5 milhões de pessoas, sempre que alguém é violado, é mais essa a preocupação. Ntombi diz que só reza para que não esteja também ela infectada com o VIH. Quando faz as primeiras análises, os resultados apenas revelam que ela não estava infectada antes da violação. Agora vai ser preciso repetir os exames durante semanas e meses. Ntombi faz parte de um número crescente de crianças atacadas por rapazes com menos de 18 anos, menores aos olhos da lei. Os médicos sabem que há cada vez mais crianças vítimas de abuso sexual e que também os violadores são cada vez mais novos. Tivemos casos de meninos com 9, 10 anos que abusaram de crianças mais novas. Temos bastantes casos desses aqui. As estatísticas revelam, no entanto, que num em cada 3 casos, os autores da violação são um familiar próximo, um tio, um irmão ou o próprio pai. Fonseca tem 12 anos e sabe o que significa na pele violência familiar, mas sabe bem mais do que isso. A mãe decidiu vir hoje à escola contar à assistente social o que a filha lhe relatou. A Fonseca contou-me que o pai lhe tocou por baixo do cobertor. Sim, o meu pai disse-me, cala-te, não digas nada, e começou a tocar-me. Ele negou tudo e disse que a filha o odeia. A mãe conseguiu, no entanto, que o marido fosse preso e acusado de violação. Só que pouco tempo depois, o tribunal encerrou o caso e mandou-o para casa. Fonseca não nega o receio que seja só uma questão de tempo e que o pai volte a aparecer. Diz que à noite fica acordada à espera que ele volte ao seu quarto.
A situação é insustentável e, com a ajuda de uma voluntária da escola, a família muda de casa. Sai de um bairro social onde as condições foi violada. Hoje, sair de casa só mesmo com o irmão e a caminho da escola. Disse à minha mãe que não gosto que olhem para mim na rua. Ela respondeu-me que é impossível evitar que os outros olhem para mim, mas custa-me quando isso acontece. Num país onde a SIDA atinge mais de 5 milhões de pessoas, sempre que alguém é violado, é mais essa a preocupação. Netombi diz que só reza para que não esteja também ela infectada com o VIH. Quando faz as primeiras análises, os resultados apenas revelam que ela não estava infectada antes da violação. Agora vai ser preciso repetir os exames durante semanas e meses. Netombi faz parte de um número crescente de crianças atacadas por rapazes com menos de 18 anos, menores aos olhos da lei. Os médicos sabem que há cada vez mais crianças vítimas de abuso sexual e que também os violadores são cada vez mais novos. Tivemos casos de meninos com 9, 10 anos que abusaram de crianças mais novas. Temos bastantes casos desses aqui. As estatísticas revelam, no entanto, que num em cada 3 casos, os autores da violação são um familiar próximo, um tio, um irmão ou o próprio pai. Fuzeka tem 12 anos e sabe o que significa na pele violência familiar, mas sabe bem mais do que isso. A mãe decidiu vir hoje à escola contar à assistente social o que a filha lhe relatou. A Fuzeka contou-me que o pai lhe tocou por baixo do cobertor. Sim, o meu pai disse-me, cala-te, não digas nada, e começou a tocar-me. Ele negou tudo e disse que a filha o odeia. A mãe conseguiu, no entanto, que o marido fosse preso e acusado de violação. Só que pouco tempo depois, o tribunal encerrou o caso e mandou-o para casa. Fuzeka não nega o receio que seja só uma questão de tempo e que o pai volte a aparecer. Diz que à noite fica acordada à espera que ele volte ao seu quarto. A situação é insustentável e, com a ajuda de uma voluntária da escola, a família muda de casa. Sai de um bairro social, onde as condições eram mínimas, para uma pequena barraca, onde as condições são nenhumas, mas onde o fantasma do pai sempre fica um pouco mais longe. Há muito para arranjar, não há água, nem luz, nem esgotos. Mas, pela primeira vez em muitos meses, é possível um abraço sem medo. Se me abrissem e olhassem para dentro do meu coração, revela a mãe de Fuzeka, veriam como estou feliz. Posso dormir descansada. Netombi regressa ao hospital ao fim de vários meses a tomar